Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre morfemas, que são as menores unidades da língua que são portadoras de significação. Então, na língua portuguesa, qualquer palavra que a gente pegar e a gente for separar ela por partes, a gente vai entender que cada pedacinho da palavra tem uma função ali dentro da palavra. Então, vamos entender como que funciona isso. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o radical. O radical é a parte da palavra que é a portadora do significado básico da palavra. Então vamos ver um exemplo aí. Olha só, palavra dentado, dentição e dentista. Tem um pedacinho aí que se manteve nas três palavras, certo? Então esse pedacinho aí de dente, né, até a letra T, ela é o radical da palavra, porque ali tá o significado básico dela. Então o ado vai ter uma outra função, o ição vai ter uma outra função e o ista tem uma outra função ali que é diferente da função do radical, certo? Aí a gente vai ver o afixo, que o afixo ele é um morfema que ele se associa ao radical para modificar o seu sentido básico. Então essa que é a função dele. E a gente vai ter dois tipos de afixos, que é o prefixo e o sufixo. O prefixo, como o próprio nome diz, né, de pré, ele vem sempre antes do radical. Por exemplo, extra classe. Então, o radical, nesse caso, é o classe, o extra a gente chama de prefixo. Já o sufixo, ao contrário do prefixo, ele vem depois do radical. Então, por exemplo, aí, a palavra tristeza, o triste é o radical e o esa é o sufixo. E aí nós temos também o que a gente chama de desinência. A desinência, ela serve para marcar a flexão. Então ela não vai formar, ela vai só marcar a flexão. Por exemplo, a desinência nominal, ela vai indicar o gênero e o número de um substantivo, de um adjetivo, de um pronome ou de um numeral, tá? Então olha só, a palavra advogado, a letra O do final, ela vai estar marcando o singular e o masculino, que é o quê? O número e o gênero, certo? E a gente vai ter também a desinência verbal. A desinência verbal, ela vai indicar o tempo, o modo, o número e a pessoa do verbo. Por exemplo, o verbo cantou. Esse ou aí está marcando o tempo, o modo, o gênero e o número do verbo, certo? E por último, nós temos a vogal temática. A vogal temática, ela é um morfema que ele se une ao radical para deixar a palavra pronta para ser empregada ou para receber as desinências. Então, olha só, a palavra planeta, esse A aí do final, é a vogal temática nominal, porque é um substantivo, tá? E aí ela forma a palavra e indica o gênero. E a palavra contentes, esse E aí, ele também é uma vogal temática nominal. Ele está preparando o radical para receber a desinência de número, que no caso aí, a desinência de número é o S do final, certo? E por último, a gente tem a palavra escrevêssemos. E olha só, esse E que está acentuado aí, ele está preparando o radical para receber a desinência do verbo, tá? E ele também é a vogal temática verbal, nesse caso. E o resto aí, que tem depois, que é o semos, né? Aí já são as desinências verbais, certo? Então esses são os tipos de morfemas que a gente tem na língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo.